Empresário rico aposta 5 milhões com garçom num desafio de lógica. Mas o que aconteceu? Rafael Santos nunca imaginou que uma noite de trabalho mudaria sua vida para sempre. O jovem garçom estava terminando mais um turno exaustivo no Vila Romana, o restaurante mais requintado de São Paulo, quando tudo aconteceu. Foi então que Rodrigo Mendes entrou no estabelecimento naquela terça-feira chuvosa de julho. O empresário de 47 anos ostentava um terno italiano que custava mais que o salário anual de Rafael, e sua postura arrogante incomodava a todos ao redor. Desde o momento em que pisou no local, fez questão de humilhar os funcionários, reclamando da mesa, da temperatura do ambiente e até mesmo da cor dos guardanapos. "Você aí, garçom", gritou Rodrigo estalando os dedos como se chamasse um cão. "Essa água está morna demais. Traga gelo, mas não qualquer gelo. Quero cubos perfeitos, não essas pedras de formato irregular que vocês costumam servir." Rafael engoliu em seco e assentiu respeitosamente. Aos 28 anos, trabalhava há 5 anos no restaurante e conhecia bem o tipo de cliente que Rodrigo representava. Homens ricos que achavam que o dinheiro lhes dava o direito de tratar outros seres humanos como objetos. Enquanto preparava a nova jarra de água, Rafael não conseguia parar de pensar em Lucas, seu filho de 8 anos que estava internado no Hospital das Clínicas. O menino havia sido diagnosticado com uma condição rara que afetava seu sistema nervoso, e os médicos haviam mencionado um tratamento experimental nos Estados Unidos que custaria uma fortuna que Rafael jamais teria. "Desculpe a demora, senhor", disse Rafael, colocando cuidadosamente a jarra na mesa. Rodrigo nem sequer olhou para ele, ocupado demais digitando em seu celular dourado. O empresário estava fechando um negócio de dezenas de milhões, comprando e vendendo propriedades como se fossem brinquedos. Para ele, dinheiro era apenas números numa tela, não o suor e lágrimas que representava para pessoas como Rafael. A noite prosseguiu normalmente, até que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Um dos outros clientes, um senhor de idade, estava tendo dificuldades para calcular a gorjeta em sua conta. O restaurante estava cheio, e Rafael percebeu que o homem parecia constrangido com a situação. "Posso ajudar?", ofereceu Rafael discretamente. O senhor entregou a conta, explicando que nunca foi bom com números. Rafael olhou rapidamente e fez os cálculos mentalmente. "São R$ 540 da conta. Então 10% seria R$ 54, 15% seria R$ 81, explicou Rafael com gentileza. "Nossa, que rapidez!", exclamou o senhor impressionado. "Como você fez isso tão rápido?" "Ah, é só prática mesmo. Trabalhando com contas todo dia, a gente acaba desenvolvendo umas manhas", respondeu Rafael, sorrindo modestamente. Foi então que Rodrigo, que havia escutado toda a conversa da mesa ao lado, soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou pelo ambiente. "Que comédia!", disse Rodrigo alto o suficiente para que todos escutassem. "Um garçom achando que sabe fazer contas. Aposto que nem o ensino médio completo tem. Essa é boa." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O rosto de Rafael ficou vermelho de vergonha. Ele havia terminado o ensino médio trabalhando durante o dia e estudando à noite, uma conquista que levou anos de sacrifício. Além disso, sempre foi apaixonado por matemática e lógica, passando horas resolvendo problemas complexos em livros que comprava usados. "Pessoas como você", continuou Rodrigo, agora se dirigindo diretamente a Rafael, "vivem na ilusão de que têm capacidade intelectual. Mas a realidade é que nasceram para servir, não para pensar. É por isso que estão aí limpando mesas e trazendo água para quem realmente importa." O silêncio tomou conta do restaurante. Outros clientes baixaram os olhos, constrangidos com a cena. O gerente, Sr. Antônio, um homem de 60 anos que sempre tratou Rafael como um filho, começou a se aproximar da mesa, mas Rafael fez um sinal discreto para que não interferisse. "O senhor está enganado", disse Rafael, mantendo a voz calma apesar da raiva que sentia. "Eu me formei no ensino médio com notas excelentes em matemática e trabalho aqui porque preciso sustentar minha família,
Não porque não tenho capacidade para outras coisas. Rodrigo riu ainda mais alto. Ah, é mesmo? Então prove, disse o empresário, claramente se divertindo com a situação. Vamos fazer um teste da sua famosa inteligência. Rafael hesitou. Sabia que estava entrando numa cilada, mas a humilhação pública havia tocado em algo profundo dentro dele. Além disso, pensou em Lucas no hospital, em todas as contas médicas que se acumulavam, em todas as noites em claro trabalhando em 2 empregos para conseguir dinheiro para o tratamento do filho. Que tipo de teste? Perguntou Rafael. Os olhos de Rodrigo brilharam com malícia. Ele abriu sua pasta de couro italiano e retirou uma folha de papel em branco. Com uma caneta cara, desenhou 3 símbolos geométricos, um triângulo, um quadrado e um círculo. Abaixo deles, escreveu outros 3 símbolos, uma seta, uma cruz e um losango. Aqui está seu desafio, gênio, disse Rodrigo, empurrando o papel na direção de Rafael. Estes símbolos seguem uma sequência lógica específica. Você tem exatamente 1 hora para descobrir qual é o próximo símbolo da sequência. Se conseguir, eu te dou 5 milhões de reais na hora. A quantia era absurda. Rafael sentiu o coração acelerar. 5 milhões eram mais do que ele ganharia em 20 vidas inteiras. Era o suficiente para pagar o tratamento de Lucas, comprar uma casa, garantir o futuro da família. Mas algo no sorriso cruel de Rodrigo o alertava de que havia uma pegadinha. E se eu não conseguir? Perguntou Rafael. Se não conseguir, você trabalhará para mim de graça por 1 ano inteiro. Eu tenho várias propriedades que precisam de manutenção. Limpeza, jardinagem, trabalhos pesados. Sem salário, apenas comida e um lugar para dormir, respondeu Rodrigo, saboreando cada palavra. Rafael olhou ao redor. Todos os clientes e funcionários do restaurante estavam observando a cena em silêncio. Alguns pareciam torcer por ele, outros apenas observavam como se fosse um espetáculo. O senhor Antônio estava claramente preocupado, balançando a cabeça discretamente para que Rafael recusasse. Mas Rafael pensou em Lucas. O menino havia perguntado na última visita quando poderia voltar para casa, quando poderia brincar no parque novamente. Os médicos eram cautelosos, mas haviam mencionado que o tratamento experimental tinha boas chances de sucesso. 5 milhões poderiam salvar a vida de seu filho. Aceito, disse Rafael estendendo a mão. Rodrigo apertou sua mão com força excessiva, claramente satisfeito. Excelente! Agora temos uma audiência para testemunhar nossa pequena competição, disse Rodrigo, olhando ao redor. Que comece a contagem regressiva. Rafael pegou o papel e se sentou numa cadeira que alguém trouxe. Seus olhos estudaram os símbolos cuidadosamente. Triângulo, quadrado, círculo, seta, cruz, losango. Tinha que haver uma lógica, um padrão matemático ou geométrico que conectava as 2 sequências. 15 minutos se passaram. Rafael tentou várias abordagens diferentes. Contou os lados de cada figura geométrica, analisou as cores imaginárias, pensou em rotações e reflexões. Nada parecia fazer sentido. Um suor frio começou a escorrer por sua testa. Nervosinho, provocou Rodrigo, que havia pedido uma garrafa de vinho caríssimo e a saboreava lentamente. Pessoas pobres sempre ficam nervosas quando têm a chance de mudar de vida. É como se soubessem inconscientemente que não merecem coisas boas. Rafael tentou ignorar as provocações, mas elas estavam funcionando. Suas mãos começaram a tremer levemente. Ele pensou em Lucas novamente, na última conversa que tiveram no hospital. Papai, você vai conseguir me curar? Havia perguntado o menino com aqueles olhos grandes e confiantes. Vou fazer de tudo, filho. Papai vai dar um jeito, havia respondido Rafael segurando a mãozinha pequena e frágil. 30 minutos se passaram. Rafael estava começando a entrar em pânico. Havia tentado todas as abordagens lógicas que conhecia, mas nada funcionava. Era como se os símbolos fossem completamente aleatórios, sem nenhuma conexão matemática. Está difícil? Perguntou Rodrigo com um sorriso cruel. Que pena. Eu realmente esperava mais de alguém tão inteligente quanto você afirma ser.
Foi então que Rodrigo disse algo que fez o sangue de Rafael gelar. A propósito, sei que você tem um filho doente, disse o empresário casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Lucas, não é? 8 anos, internado no Hospital das Clínicas com uma condição rara do sistema nervoso. Rafael ergueu os olhos, chocado. Como Rodrigo poderia saber disso? Como você... Eu sempre pesquiso as pessoas com quem faço negócios, disse Rodrigo tirando um cigarro caro de uma caixa dourada. É impressionante o que se pode descobrir com um pouco de dinheiro e conexões. Seu filho precisa de um tratamento experimental que custa exatamente 4,5 milhões de dólares, não é mesmo? Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rodrigo não apenas sabia sobre Lucas, mas havia investigado toda a sua situação financeira. Isso significava que a aposta não era uma coincidência ou impulso. Havia sido planejada. "Por que está fazendo isso?" perguntou Rafael, sua voz quase um sussurro. "Porque posso", respondeu Rodrigo simplesmente. "Porque é divertido ver pessoas como você se debatendo, achando que tem alguma chance. A vida é um jogo, garçom, e algumas pessoas nascem para ser peões." 45 minutos se passaram. Rafael estava desesperado. Havia tentado tudo o que conseguia imaginar, mas os símbolos permaneciam um mistério. Lágrimas de frustração começaram a se formar em seus olhos. Não apenas perderia a chance de salvar Lucas, mas também seria forçado a trabalhar como escravo por 1 ano, deixando seu filho ainda mais tempo sem os cuidados adequados. O senhor Antônio se aproximou discretamente. "Rafael, meu filho, talvez seja melhor desistir. Posso tentar conversar com ele, explicar que foi apenas um mal-entendido", sussurrou o gerente. "Não", disse Rafael firmemente. "Não vou desistir. Não quando se trata do meu filho." Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa que jantava sozinha numa mesa discreta se levantou e caminhou lentamente na direção de Rafael. Ela deveria ter cerca de 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, e usava um vestido simples, mas bem cuidado. "Com licença", disse ela educadamente. "Posso dar uma olhada nos símbolos?" Rodrigo, que até então estava relaxado, ficou visivelmente irritado. "Esta é uma competição privada, senhora. Por favor, volte para a sua mesa", disse ele rispidamente. Mas a senhora ignorou completamente Rodrigo e se dirigiu diretamente a Rafael. "Meu nome é Helena Mendes", disse ela suavemente. "Fui professora de matemática por 45 anos antes de me aposentar. Posso dar uma sugestão?" Rafael olhou para ela com esperança. Qualquer ajuda seria bem-vinda naquele momento. "Claro, senhora Helena. Qualquer coisa que possa me ajudar." Helena estudou o papel por alguns segundos. Depois sussurrou no ouvido de Rafael. "Às vezes, meu jovem, a resposta não está nos símbolos em si, mas na intenção de quem os criou. Pergunte-se, por que alguém criaria um enigma impossível de resolver?" Rodrigo ficou furioso e se levantou bruscamente. "Ei, isso é trapaça! Ninguém pode ajudar ele!" gritou o empresário. "Eu não dei nenhuma resposta", disse Helena calmamente. "Apenas ofereci uma perspectiva diferente. Isso não é contra as regras que vocês estabeleceram." Rodrigo estava claramente desconfortável com a presença da senhora, mas não podia argumentar tecnicamente. Ela não havia revelado nenhuma solução específica. Helena olhou diretamente nos olhos de Rodrigo pela primeira vez desde que se aproximou. Algo estranho aconteceu no rosto do empresário. Suas feições se tensionaram e ele parecia estar vendo um fantasma. "Helena", murmurou ele, quase inaudivelmente. "Olá, Rodrigo", respondeu ela tristemente. "Você mudou muito." Rafael olhou de um para o outro, confuso. Era óbvio que eles se conheciam, mas a dinâmica entre eles era estranha. Helena parecia carregar uma tristeza profunda quando olhava para Rodrigo, enquanto o empresário parecia estar lutando contra uma mistura de raiva e algo que Rafael não conseguia identificar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Rodrigo, sua voz perdendo parte da arrogância anterior. "Jantando", respondeu Helena simplesmente. "Como qualquer pessoa tem o direito de fazer num restaurante público." Restavam 10 minutos para o fim do desafio.
Rafael estava começando a entender o que Helena havia sugerido. E se o enigma não tivesse solução? E se fosse propositalmente impossível de resolver? Isso explicaria por que Rodrigo havia investigado sua vida pessoal, por que tinha certeza de que Rafael aceitaria o desafio, por que estava tão confiante no resultado. É isso, murmurou Rafael. Não há solução, hã? Rodrigo sorriu cruelmente. Que pena. 5 minutos e você será meu funcionário gratuito por um ano inteiro. Espero que seja bom com trabalhos pesados. Mas Rafael estava começando a ver a situação por outro ângulo. Se o enigma era impossível, então Rodrigo nunca teve a intenção de pagar os 5 milhões. Isso significava que a aposta era uma farsa desde o início. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou Rafael. Fazer o quê? Humilhar pessoas com enigmas impossíveis. Apostar fortunas sabendo que nunca terá que pagar. O silêncio de Rodrigo foi resposta suficiente. Helena balançou a cabeça tristemente. 40 anos, disse ela suavemente. Ele faz isso há 40 anos, desde que perdeu tudo quando era jovem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Todos no restaurante estavam prestando atenção agora. A revelação de Helena havia criado uma tensão palpável no ar. Rodrigo parecia estar lutando consigo mesmo, como se duas partes de sua personalidade estivessem em guerra. Cale a boca, disse ele para Helena, mas sua voz estava trêmula. Você não sabe nada sobre minha vida. Eu sei tudo sobre sua vida, respondeu Helena, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu te criei. Eu te ensinei os primeiros números. Eu estava lá quando você chorou ao descobrir que perdemos a casa. E eu estava lá quando você jurou que nunca mais seria vulnerável novamente. Rafael sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Helena era a mãe de Rodrigo? A revelação explicava muita coisa, mas também criava ainda mais perguntas. Isso é impossível, disse Rafael. Se vocês são família, por quê? Porque meu filho morreu há 20 anos, disse Helena, sua voz carregada de dor. O homem que vocês veem aqui é apenas uma casca do que ele costumava ser. O Rodrigo que eu criei era gentil, generoso, sonhava em ser professor como eu. Esse homem aqui é o que sobrou depois que a ganância e o medo consumiram sua alma. Rodrigo estava visivelmente abalado agora. Suas mãos tremiam e ele havia largado o cigarro no cinzeiro sem sequer acendê-lo. Você não entende, disse ele, sua voz quase um sussurro. Eu não podia continuar sendo fraco. O mundo é cruel com pessoas fracas. Eu aprendi isso da forma mais difícil. E o que você aprendeu, meu filho? Perguntou Helena, se aproximando dele. Que humilhar outros te faz mais forte? Que isolar todos que te amam te protege da dor? Olhe ao seu redor, Rodrigo. Você tem todo o dinheiro que sempre quis, mas está completamente sozinho. Faltava apenas 1 minuto para o fim do desafio. Rafael olhou para o papel mais uma vez, depois para Rodrigo e Helena. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se a verdadeira solução não fosse matemática ou lógica, mas emocional? Eu acho que sei a resposta, disse Rafael subitamente. Todos olharam para ele surpresos. Até mesmo Rodrigo pareceu genuinamente curioso. Os símbolos não têm uma sequência lógica tradicional, explicou Rafael. Eles representam algo diferente. O triângulo representa a família. 3 pontas conectadas. O quadrado representa a estabilidade. 4 lados iguais que se sustentam mutuamente. O círculo representa amor, uma forma perfeita, sem início nem fim. Helena sorriu através de suas lágrimas. Rafael estava começando a entender. A segunda linha também não é aleatória, continuou ele. A seta representa a direção, o caminho que escolhemos seguir. A cruz representa sacrifício, as dificuldades que enfrentamos. O losango representa transformação, uma forma que é ao mesmo tempo quadrado e triângulo, mostrando que podemos mudar. Rodrigo estava ouvindo em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Então, qual é o próximo símbolo? Perguntou alguém na multidão que havia se formado ao redor da mesa. Rafael pegou a caneta e desenhou um coração no papel.
O próximo símbolo é este, disse ele firmemente. Porque no final, depois de toda a lógica, depois de todos os cálculos, depois de todo o sofrimento, o que resta é o amor. É o que nos conecta uns aos outros. É o que dá sentido à nossa existência. O restaurante estava em completo silêncio. Até mesmo os funcionários da cozinha haviam parado de trabalhar para escutar. Helena estava chorando abertamente agora e Rodrigo parecia estar lutando contra suas próprias lágrimas. Está errado, disse Rodrigo, mas sua voz não tinha mais convicção. O enigma não tem solução, nunca teve. Eu sei, disse Rafael. Mas essa não é a questão, é? A questão é por que você criou um enigma sem solução em primeiro lugar. Rafael se levantou e caminhou até ficar cara a cara com Rodrigo. Você não queria testar minha inteligência. Você queria provar para si mesmo que o mundo é cruel, que as pessoas são gananciosas, que ninguém merece ajuda. Porque se o mundo é realmente assim, então você pode justificar ter se tornado a pessoa que é hoje. Rodrigo recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Você não sabe nada sobre mim, murmurou ele. Eu sei que você já foi como eu, disse Rafael suavemente. Alguém que precisava de ajuda, alguém que dependia da bondade de outros. E quando essa bondade não veio, quando você perdeu tudo, decidiu que era melhor ser o predador do que a presa. Helena se aproximou de seu filho e colocou uma mão gentil em seu rosto. Rodrigo, meu querido filho, você não perdeu tudo. Você ainda tem família que te ama. Você ainda tem a chance de ser quem realmente é por dentro. Foi então que Rodrigo quebrou completamente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto e ele se sentou pesadamente na cadeira, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Eu não sei como voltar atrás, disse ele, sua voz quebrada. Fiz tantas coisas terríveis, machuquei tanta gente. Como posso desfazer 40 anos de erros? Um passo de cada vez, disse Helena abraçando seu filho. Começando aqui, começando agora. Rafael observou a cena, sentindo uma mistura de compaixão e alívio. O homem que havia tentado humilhá-lo publicamente estava mostrando sua verdadeira face pela primeira vez em décadas. Sobre a aposta, disse Rafael hesitantemente. Rodrigo olhou para ele através das lágrimas. Você ganhou, disse ele. Não da forma que eu esperava, mas você ganhou. Você encontrou algo que eu havia perdido há muito tempo. Não quero o dinheiro da aposta, disse Rafael, surpreendendo a todos. Como assim? Perguntou Rodrigo, confuso. Não quero ganhar 5 milhões através da humilhação de outro pai, explicou Rafael. Meu filho está doente, é verdade. E eu preciso desesperadamente de dinheiro para o tratamento dele. Mas não assim. Não às custas da dor de outra família. A generosidade de Rafael foi a gota d'água para Rodrigo. O empresário colocou o rosto nas mãos e chorou como não chorava desde criança. Por que você está sendo gentil comigo? Perguntou ele. Depois de tudo que eu fiz, depois de ter tentado destruir sua vida, por que você não está aproveitando para me humilhar? Porque eu reconheço a dor quando vejo, respondeu Rafael. E porque meu filho me ensinou algo importante. Ele perguntou uma vez, por que algumas pessoas são más? Eu expliquei que, na maioria das vezes, pessoas más são apenas pessoas machucadas, que não sabem como curar suas feridas. Helena sorriu através de suas lágrimas. Seu filho é sábio, e você é um pai extraordinário. Nem sempre me sinto assim, admitiu Rafael. Há dias em que me pergunto se estou fazendo o suficiente, se sou forte o suficiente para salvá-lo. A força não está em nunca ter medo, disse Helena. A força está em continuar tentando mesmo quando se tem medo. Rodrigo levantou a cabeça lentamente. Qual é o nome do seu filho? Perguntou ele. Lucas, respondeu Rafael. Lucas é uma boa criança? É a melhor criança do mundo, disse Rafael, sua voz cheia de amor paternal. Ele é corajoso, inteligente, gentil. Mesmo estando doente, ele sempre se preocupa mais comigo do que consigo mesmo. Pergunta se estou comendo direito, se estou descansando o suficiente. Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Eu quero ajudar, disse ele finalmente. Não porque perdi uma aposta, mas porque
porque talvez seja a hora de eu começar a consertar algumas das coisas que quebrei. Rodrigo, você não precisa. Preciso sim, interrompeu o empresário. Não apenas pelo dinheiro do tratamento. Eu tenho conexões médicas internacionais. Posso conseguir os melhores especialistas, os hospitais mais avançados. Seu filho terá tudo o que precisa. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. E em troca? Nada, disse Rodrigo. Absolutamente nada. É um presente. Ou melhor, é um pedido de desculpas. Não apenas para você, mas para todas as pessoas que machuquei ao longo dos anos. Rodrigo, disse Helena suavemente. Você tem certeza? Tenho, mãe, respondeu ele, usando a palavra mãe pela primeira vez em 20 anos. Está na hora de eu parar de usar minha riqueza como uma arma e começar a usá-la como uma ferramenta para consertar o mundo. A conversa foi interrompida quando várias pessoas começaram a se aproximar da mesa. Era óbvio que muitos clientes do restaurante haviam reconhecido Rodrigo e ouvido a conversa inteira. Senhor Mendes, disse uma mulher de meia idade, o senhor se lembra de mim? Eu era recepcionista na sua antiga empresa há 15 anos. O senhor me demitiu por ter chegado 5 minutos atrasada no dia em que minha mãe passou mal. Rodrigo olhou para ela, e Rafael podia ver o reconhecimento e a vergonha em seus olhos. Carmen, disse ele suavemente. Sim, eu me lembro. E me lembro de ter sido cruel e injusto. Eu perdi minha casa por causa daquele emprego, continuou Carmen. Tinha 3 filhos pequenos e nenhuma reserva financeira. Levei 2 anos para conseguir outro trabalho. Eu sinto muito, disse Rodrigo, e era óbvio que ele realmente sentia. Se você me permitir, eu gostaria de compensar o que fiz. Outro homem se aproximou. Senhor Mendes, o senhor destruiu minha pequena empresa com práticas comerciais desleais. Eu tive que declarar falência e perdi tudo que havia construído em 20 anos. Um por um, mais pessoas foram se aproximando. Era como se a transformação pública de Rodrigo tivesse dado permissão para que suas vítimas do passado finalmente confrontassem suas dores. Havia ex-funcionários, pequenos empresários que ele havia esmagado, pessoas que ele havia humilhado em situações similares à de Rafael. Rafael observava tudo com fascínio e horror. Estava vendo décadas de dor sendo despejadas sobre um homem que, apenas 1 hora antes, parecia impenetrável em sua arrogância. Por que vocês não foram embora? Perguntou Rafael a Carmen. Por que ficaram para assistir? Porque reconhecemos ele na hora que entrou, respondeu ela. E queríamos ver se ele faria com você a mesma coisa que fez conosco. Quando vimos que sim, decidimos ficar para testemunhar. Não esperávamos que a noite terminasse assim. Helena estava observando seu filho enfrentar as consequências de seus atos com uma mistura de orgulho e tristeza. Ele sempre foi teimoso, disse ela para Rafael. Quando era criança, se machucava brincando e se recusava a chorar. Dizia que chorar era coisa de fraco. Eu tentei ensinar que chorar é humano, que é saudável, mas o mundo ensinou outras lições. O que aconteceu com vocês? Perguntou Rafael. Como chegaram a este ponto? Helena suspirou profundamente. O pai de Rodrigo era um homem bom, mas um empresário terrível. Perdemos tudo quando Rodrigo tinha 18 anos. A casa, o negócio da família, todas as economias. Rodrigo viu o pai sendo humilhado por credores, viu nossa família sendo despejada, viu o que a vulnerabilidade financeira pode fazer com uma pessoa. Ela fez uma pausa, olhando para o filho que estava tentando lidar com todas as pessoas que se aproximavam. O pai de Rodrigo nunca se recuperou emocionalmente. Começou a beber, tornou-se amargo e violento. Rodrigo jurou que nunca seria vulnerável como o pai foi. Decidiu que era melhor ser temido do que amado. E vocês se separaram? Ele me afastou, disse Helena tristemente. Disse que eu o lembrava de fraqueza, de uma época em que ele acreditava em bondade e honestidade. Mudou de nome, mudou de cidade, construiu um império financeiro baseado na ideia de que o mundo é uma selva onde apenas os predadores sobrevivem. Rafael estava começando a entender a magnitude da tragédia que estava presenciando. Rodrigo não era apenas um homem cruel.
Ele era uma pessoa profundamente machucada que havia passado décadas tentando se proteger de mais dor. E você nunca desistiu dele? Como uma mãe pode desistir de um filho? Perguntou Helena. Eu sabia que, em algum lugar dentro daquele homem frio e calculista, ainda existia o menino gentil que eu havia criado. Eu apenas esperava pela oportunidade certa de encontrá-lo novamente. A multidão ao redor de Rodrigo estava crescendo. Algumas pessoas eram hostis, outras apenas queriam respostas. Rodrigo estava visivelmente sobrecarregado, tentando responder a todas as acusações e pedidos simultaneamente. Talvez devêssemos ajudá-lo, sugeriu Rafael. Ele precisa enfrentar isso sozinho, disse Helena. É parte do processo de cura. Ele passou 40 anos evitando as consequências de seus atos. Agora precisa olhá-las de frente. Rafael entendeu a sabedoria por trás das palavras de Helena, mas ainda assim sentia compaixão pelo homem que, uma hora antes, havia tentado destruir sua vida. Foi então que o Sr. Antônio, o gerente do restaurante, interveio. Pessoal, eu entendo que todos têm questões importantes para resolver, mas este é um estabelecimento comercial. Talvez seja melhor continuar essa conversa em outro lugar. Rodrigo olhou ao redor, percebendo pela primeira vez que havia criado um caos no restaurante. Outros clientes que não estavam envolvidos na situação pareciam desconfortáveis, funcionários não sabiam como agir, e o ambiente elegante do estabelecimento havia se transformado numa espécie de tribunal improvisado. Tem razão, disse Rodrigo, levantando-se. Isso não é justo com as outras pessoas. Ele pegou sua carteira e retirou vários cartões de visita. Meu escritório fica no centro da cidade, disse ele, distribuindo os cartões para todas as pessoas que haviam se aproximado. Venham me procurar amanhã de manhã. Cada um de vocês. Vamos sentar e conversar sobre como posso reparar os danos que causei. E como sabemos que você não vai desaparecer durante a noite? Perguntou Carmen, desconfiada. Rodrigo olhou para sua mãe, depois para Rafael. Porque pela primeira vez em 40 anos, eu tenho uma razão para não fugir, respondeu ele. Porque descobri hoje que ainda existem pessoas boas no mundo, e isso me dá esperança de que eu também possa voltar a ser uma pessoa boa. A multidão começou a se dispersar lentamente. Algumas pessoas ainda pareciam céticas, outras pareciam genuinamente tocadas pela transformação que haviam presenciado. Rafael estava exausto emocionalmente, mas também sentia uma estranha sensação de realização. E agora? Perguntou ele a Rodrigo. Agora eu mantenho minha promessa, respondeu o empresário. Amanhã mesmo vou começar a fazer contatos para o tratamento do seu filho e vou começar a reparar todos os danos que causei ao longo dos anos. Isso vai levar muito tempo. Tenho o resto da vida, disse Rodrigo. E finalmente tenho uma razão para viver que vale a pena. Helena se aproximou dos dois homens. Vocês dois me deram o melhor presente que eu poderia pedir, disse ela. Rafael, você mostrou ao meu filho que ainda existe bondade no mundo. E Rodrigo, você finalmente encontrou coragem para olhar no espelho e não gostar do que viu. Mãe, disse Rodrigo hesitantemente, você acha que um dia você poderia me perdoar? Eu nunca parei de amar você, respondeu Helena, abraçando seu filho novamente. O perdão é apenas uma questão de tempo e esforço. Você está disposto a fazer esse esforço? Estou, disse Rodrigo com determinação. Pela primeira vez em décadas, estou realmente disposto a tentar ser melhor. Rafael observou a reunião entre mãe e filho com lágrimas nos olhos. Pensou em Lucas no hospital, esperando por ele. Pensou em todas as noites que havia passado acordado, preocupado com o futuro. Pela primeira vez em meses, sentia uma verdadeira esperança. Posso fazer uma pergunta? Disse Rafael para Rodrigo. Claro. Por que você realmente fez aquele teste? Não acredito que foi apenas por diversão. Rodrigo pensou por um momento antes de responder. Porque eu queria provar que estava certo sobre as pessoas, disse ele honestamente. Eu queria que você escolhesse o dinheiro em vez da dignidade. Queria que você tentasse trapacear ou implorar ou fazer qualquer coisa que confirmasse minha visão de que todos são corruptos quando pressionados. E o que aconteceu ao invés disso? Você me mostrou que eu estava errado, admitiu Rodrigo.
Mesmo enfrentando a possibilidade de perder tudo, mesmo sabendo que seu filho estava em perigo, você escolheu agir com integridade. Você recusou o dinheiro da aposta quando percebeu que eu estava sofrendo. Isso quebrou todas as minhas teorias sobre a natureza humana. Então, no final, quem realmente passou no teste? Rodrigo sorriu tristemente. Nós dois, de formas diferentes. Você provou que é possível manter a bondade mesmo nos momentos mais difíceis. E eu aprendi que é possível mudar, mesmo depois de décadas sendo uma pessoa terrível. O restaurante estava quase vazio agora. A maioria dos clientes havia ido embora, levando consigo a história extraordinária que haviam presenciado. Rafael sabia que aquela noite se tornaria lenda no Vila Romana. Eu deveria ir, disse Rafael. Preciso voltar para o hospital e contar ao Lucas que as coisas vão melhorar. Posso ir com você? Perguntou Rodrigo inesperadamente. Rafael ficou surpreso. Por quê? Porque quero conhecer o menino que inspirou tanta coragem em seu pai. E por quê? Bem, faz muito tempo que não vejo uma criança sorrir de verdade. Rafael hesitou. Parte dele ainda não confiava completamente em Rodrigo, mas Helena sorriu e assentiu encorajadoramente. Tudo bem, disse Rafael, mas o hospital tem regras rígidas sobre visitantes. Eu conheço o diretor médico, disse Rodrigo. Podemos resolver isso. Claro que ele conhecia, pensou Rafael. Homens como Rodrigo sempre conheciam as pessoas certas. Os três, Rafael, Rodrigo e Helena, saíram juntos do restaurante. Do lado de fora, a chuva havia parado e as estrelas eram visíveis através das nuvens que se dispersavam. Rafael sentia como se o próprio universo estivesse conspirando para que aquela noite fosse especial. No caminho para o hospital, Helena contou histórias sobre Rodrigo quando criança. Como ele costumava dar seu lanche para crianças que não tinham comida na escola. Como passava horas ajudando colegas com dificuldades em matemática. Como sonhava em ser professor e ensinar o mundo a ser mais inteligente. Rodrigo escutava em silêncio, claramente emocionado ao redescobrir quem ele costumava ser. Eu havia esquecido completamente dessas coisas, disse ele. É como se fossem memórias de outra pessoa. Não eram, disse Helena firmemente. Era você. O verdadeiro você ainda está aí, apenas enterrado sob décadas de medo e raiva. Quando chegaram ao hospital, Rafael ficou nervoso. Não havia avisado Lucas que estava trazendo visitantes, e o menino estava passando por um período difícil do tratamento. Talvez seja melhor eu ir primeiro, sugeriu Rafael. Deixar ele saber que vocês estão aqui. Boa ideia, concordou Rodrigo. Rafael entrou no quarto 507 e encontrou Lucas acordado, lendo um livro de histórias infantis. Apesar da doença, o menino mantinha um sorriso brilhante que sempre derretia o coração de Rafael. Oi, papai, disse Lucas, tentando se sentar na cama. Como foi o trabalho hoje? Foi diferente, disse Rafael, se sentando na beira da cama. Filho, hoje aconteceu algo muito especial. Conheci algumas pessoas que querem te conhecer também. Pessoas legais? Muito legais. Uma é uma senhora que foi professora por muitos anos, como a professora que você gosta tanto na escola. E o outro é um senhor que quer ajudar com seu tratamento. Os olhos de Lucas se iluminaram. Ele pode me fazer ficar bom? Ele vai tentar muito, filho. Muito mesmo. Posso conhecer eles? Rafael foi buscar Rodrigo e Helena no corredor. Quando entraram no quarto, o efeito foi imediato. Lucas sorriu enormemente, como sempre fazia quando conhecia pessoas novas. Oi, disse o menino alegremente. Eu sou Lucas. Meu papai disse que vocês são legais. Rodrigo ficou visivelmente emocionado. Fazia décadas desde que uma criança havia falado com ele com tanta naturalidade e confiança. Oi, Lucas, disse ele, sua voz ligeiramente trêmula. Eu sou Rodrigo. E esta é a dona Helena. Vocês querem sentar? Meu papai sempre senta aqui na cama comigo quando vem me visitar. Helena se aproximou e se sentou cuidadosamente ao lado de Lucas. Que livro você está lendo, querido? É sobre um menino que precisa resolver enigmas para salvar sua cidade, explicou Lucas animadamente.
Ele é muito inteligente como meu papai. Rodrigo olhou para Rafael, lembrando-se de tudo o que havia acontecido algumas horas antes. Seu papai é realmente muito inteligente, concordou Rodrigo. E muito corajoso também. Eu sei, disse Lucas orgulhosamente. Ele trabalha muito para me ajudar a ficar bom. E sempre me diz que não importa o quão difícil as coisas fiquem, nunca devemos desistir das pessoas que amamos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. As palavras de Lucas atingiram Rodrigo como um raio. Eram exatamente as palavras que ele precisava ouvir, vindas de uma fonte que ele nunca esperaria. Seu papai é muito sábio, disse Rodrigo, lutando contra as lágrimas. Ele é o melhor papai do mundo, declarou Lucas. Mesmo quando está cansado do trabalho, sempre brinca comigo e sempre me diz a verdade, mesmo quando a verdade é difícil de escutar. Helena estava chorando silenciosamente, tocada pela pureza e amor que emanavam da criança. Lucas, disse ela suavemente, você tem medo? O menino pensou por um momento antes de responder. Às vezes, admitiu ele. Mas meu papai me ensinou que ter medo é normal. O importante é não deixar o medo nos impedir de fazer o que é certo. Rafael sentiu seu coração se encher de orgulho. Mesmo doente, mesmo enfrentando incertezas sobre o futuro, seu filho havia desenvolvido uma sabedoria que muitos adultos nunca conseguem alcançar. E o que você acha que é certo, Lucas? Perguntou Rodrigo, genuinamente curioso. Ser gentil com as pessoas, respondeu Lucas sem hesitar. Ajudar quando podemos. E perdoar quando as pessoas fazem coisas erradas, porque todo mundo comete erros às vezes. A simplicidade e profundidade da resposta deixaram todos em silêncio por um momento. Você é um menino muito especial, disse Rodrigo. Meu papai sempre diz isso, riu Lucas. Mas eu acho que todas as crianças são especiais. Os adultos é que às vezes esquecem como ser especiais. E como as pessoas podem lembrar? Lucas pensou seriamente na pergunta. Talvez conversando com crianças mais vezes, sugeriu ele, porque crianças ainda lembram como sonhar, e como brincar, e como ver coisas boas, mesmo quando as coisas estão ruins. Rodrigo se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Rafael podia ver que ele estava lutando contra uma emoção intensa. Senhor Rodrigo, chamou Lucas. O senhor está bem? Rodrigo se virou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Estou, Lucas. É que faz muito tempo que eu não conversava com uma criança. Esqueci como vocês conseguem ver o mundo de forma tão clara. O senhor tem filhos? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Tenho um filho, disse Rodrigo lentamente. Mas eu cometi erros, muitos erros, e ele decidiu que não queria mais falar comigo. Que tipo de erros? Fui muito duro com ele, muito exigente. Esqueci de dizer que o amava, esqueci de brincar com ele. Achei que ser um bom pai significava preparar ele para o mundo sendo severo e rígido. Lucas franziu o senho, pensando. Mas as pessoas podem mudar, né? Meu papai sempre diz que nunca é tarde demais para tentar ser melhor. Você acha que meu filho poderia me perdoar? Eu não sei, disse Lucas honestamente. Mas eu acho que você deveria tentar, porque mesmo se ele disser não no começo, talvez ele mude de ideia depois. Às vezes as pessoas precisam de tempo para perdoar. E se for tarde demais? Meu papai diz que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, respondeu Lucas com convicção. Mesmo se for difícil, mesmo se doer, sempre vale a pena tentar. Rafael estava assistindo à conversa com fascínio. Seu filho de 8 anos estava dando conselhos de vida para um homem de 47 anos, e os conselhos eram profundos e sensatos. Lucas, disse Helena, você gostaria de ajudar o Sr. Rodrigo a se reconciliar com seu filho? Os olhos de Lucas se iluminaram. Posso? Como? Talvez você possa ajudar ele a escrever uma carta, sugeriu Helena. Você parece ter muita sabedoria sobre famílias e perdão.
Eu adoraria ajudar, exclamou Lucas. Posso escrever cartas muito boas. A enfermeira Ana sempre diz que minhas cartas para o papai são lindas. Rodrigo se aproximou da cama novamente. Você faria isso por mim, Lucas? Mesmo sem me conhecer direito? Claro, disse Lucas, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É isso que fazemos quando alguém precisa de ajuda, né? Nas 2 horas seguintes, algo mágico aconteceu naquele quarto de hospital. Lucas, com sua sabedoria infantil, ajudou Rodrigo a escrever uma carta para seu filho. Não uma carta formal, cheia de desculpas vazias, mas uma carta honesta, vulnerável, que vinha diretamente do coração. Precisa dizer que você sente muito, instruiu Lucas, mas também precisa dizer por que você fez as coisas erradas. Pessoas gostam de entender o porquê. E se ele não acreditar em mim? Então você tenta de novo, disse Lucas simplesmente. E de novo, até ele acreditar, ou até você ter certeza de que tentou tudo que podia. Helena observava seu filho adulto recebendo lições de vida de uma criança e sentia que finalmente estava vendo o verdadeiro Rodrigo emergir novamente. Agora precisa escrever sobre como você quer ser diferente, continuou Lucas. Não apenas que você vai mudar, mas como você vai mudar. As pessoas precisam de exemplos. Rodrigo escrevia cuidadosamente, seguindo as sugestões de Lucas. A carta estava se tornando a coisa mais honesta que ele havia escrito em décadas. E no final, disse Lucas, bocejando um pouco, você precisa dizer que tudo bem se ele não quiser falar com você ainda, que você vai esperar, porque o amor real sempre espera. Quando terminaram a carta, Rodrigo a leu em voz alta. Era simples, direta, cheia de arrependimento genuíno e promessas específicas de mudança. Mais importante, estava cheia de amor paternal que havia sido suprimido por anos. Está perfeita, declarou Lucas, sorrindo. Seu filho vai gostar. Como você pode ter tanta certeza? Porque você escreveu com o coração, explicou Lucas. E corações sempre reconhecem outros corações. Era quase meia-noite quando finalmente se despediram. Lucas estava ficando com sono, mas havia insistido em ficar acordado até terminarem a carta. Senhor Rodrigo, disse Lucas enquanto o empresário se preparava para sair. Senhor pode voltar amanhã? Quero saber se seu filho respondeu à carta. Se você quiser que eu volte, eu volto, prometeu Rodrigo. Eu quero. E traga a dona Helena também. Ela me lembra da minha vovó que foi morar no céu. Helena beijou a testa de Lucas. Seria um prazer voltar, querido. Do lado de fora do hospital, os 3 caminharam em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Rodrigo falou. Eu não sei como agradecer vocês 2, disse ele. Vocês me deram algo que eu achei que havia perdido para sempre. O que foi? Perguntou Rafael. Esperança, respondeu Rodrigo simplesmente. Esperança de que posso ser melhor. Esperança de que meu filho possa me perdoar. Esperança de que ainda há tempo para consertar as coisas. E quanto ao tratamento do Lucas? Já estou fazendo contatos, assegurou Rodrigo. Amanhã mesmo vou ligar para os melhores especialistas em neurologia pediátrica nos Estados Unidos. Seu filho terá acesso ao melhor tratamento disponível no mundo. Rafael sentiu lágrimas de gratidão. Como posso retribuir isso? Você já retribuiu, disse Rodrigo. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo, e seu filho me lembrou de quem eu costumava ser. Helena observava a conversa entre os 2 homens e sentia que estava presenciando o início de algo especial. Não apenas a cura de seu filho, mas o nascimento de uma amizade verdadeira. Onde vocês moram? Perguntou ela. Num apartamento pequeno perto do hospital, respondeu Rafael. Nada luxuoso, mas é lar. E você, Rodrigo? Perguntou Helena, embora soubesse a resposta. Numa mansão vazia, admitiu ele. 15 quartos, piscina, jardins enormes e completamente solitária. Nunca percebi como casas grandes podem ser tristes quando não há amor dentro delas. Rafael teve uma ideia. Por que você não vem jantar conosco um dia desses, quando Lucas sair do hospital?
Não é comida sofisticada como a do Vila Romana, mas é feita com carinho. Rodrigo pareceu genuinamente tocado pelo convite. Eu adoraria. Faz décadas que não como uma refeição caseira. E Helena também está convidada, claro. Seria maravilhoso, disse Helena, sorrindo. Quando se separaram naquela noite, cada um estava levando algo diferente para casa. Rafael levava a esperança para o futuro de seu filho. Helena levava o alívio de ter recuperado seu filho depois de 20 anos. E Rodrigo levava a carta para seu próprio filho e uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Nos dias que se seguiram, Rodrigo foi fiel à sua palavra. Ele usou todas as suas conexões e recursos para conseguir o melhor tratamento possível para Lucas. Especialistas de renome mundial foram consultados, o menino foi transferido para um hospital particular de primeira linha e um plano de tratamento experimental foi estabelecido. Mas, mais importante que isso, Rodrigo começou o difícil processo de reparar os danos que havia causado ao longo dos anos. Uma por uma, ele procurou as pessoas que havia prejudicado e tentou fazer as pazes. Algumas o perdoaram imediatamente, outras precisaram de tempo e algumas nunca o perdoariam. Mas ele continuou tentando. Carmen, a ex-recepcionista, foi uma das primeiras que ele procurou. Rodrigo não apenas a compensou financeiramente pelos anos de dificuldade que ela havia enfrentado, mas também a ajudou a abrir o pequeno negócio que ela sempre sonhara ter. O empresário que havia perdido sua empresa para as práticas comerciais de Rodrigo inicialmente se recusou a encontrá-lo. Mas quando soube que Rodrigo estava oferecendo não apenas compensação financeira, mas também uma parceria para reconstruir a empresa, decidiu dar uma chance. Helena acompanhava o progresso de seu filho com orgulho e preocupação. Orgulho porque finalmente estava vendo o homem bom que ela sempre soube que existia dentro dele. Preocupação porque a jornada de redenção era longa e difícil, e ela sabia que haveria momentos em que Rodrigo seria tentado a voltar aos velhos hábitos. Rafael continuava trabalhando no Vila Romana, mas agora tinha uma perspectiva completamente diferente sobre sua vida. Saber que Lucas teria acesso ao melhor tratamento possível havia aliviado um peso enorme de seus ombros. Mais importante, ele havia ganhado uma família estendida em Rodrigo e Helena. 2 semanas após aquela noite fatídica, Rodrigo recebeu uma resposta à carta que havia escrito para seu filho. Suas mãos tremiam quando abriu o envelope. "Pai", começava a carta. "Recebi sua carta e li várias vezes. Não vou mentir. Ainda estou magoado e não confio totalmente em você. Mas pela primeira vez em anos, você soou como o pai que eu me lembrava de ter quando era criança. Estou disposto a conversar. Não prometo nada além disso, mas estou disposto a conversar." Rodrigo chorou quando terminou de ler. Não eram as lágrimas de dor que havia derramado tantas vezes nos últimos anos, mas lágrimas de alívio e esperança. Ele imediatamente ligou para Rafael. "Ele respondeu", disse Rodrigo, sua voz cheia de emoção. "Meu filho respondeu a carta." "E o que ele disse?" "Que está disposto a conversar." "Não é muito, mas é um começo." "É mais do que um começo", disse Rafael. "É uma segunda chance. E às vezes, uma segunda chance é tudo o que precisamos." Naquela mesma tarde, Rodrigo foi visitar Lucas no hospital. O menino estava muito melhor, respondendo bem ao novo tratamento. Seus olhos brilhavam com vida, e ele estava animado para mostrar a Rodrigo os desenhos que havia feito. "Olha", disse Lucas, mostrando um desenho colorido. "Desenhei você, seu filho e a dona Helena todos juntos numa casa feliz." No desenho, 4 figuras de palito sorriam sob um sol amarelo brilhante. Era simples e infantil, mas capturava perfeitamente o que Lucas via como possível para aquela família quebrada. "É lindo", disse Rodrigo, genuinamente tocado. "Posso ficar com ele?" "Claro. Fiz especialmente para você", disse Lucas orgulhosamente. "Para você lembrar que famílias podem se consertar quando há amor." Rodrigo pegou o desenho e o segurou como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. "Lucas, posso te contar um segredo?" "Pode." "Meu filho me mandou uma carta. Ele quer conversar comigo." Lucas bateu palmas alegremente. Eu sabia que ia dar certo."
Corações sempre reconhecem outros corações. Você estava certo, como sempre. Quando vocês vão se encontrar? Amanhã, disse Rodrigo subitamente nervoso. Faz 15 anos que não nos vemos pessoalmente. Não sei nem o que dizer. Diga que você sente muito. Diga que você ama ele. E escute quando ele quiser falar, aconselhou Lucas. E leve um presente. Que tipo de presente? Algo que mostre que você se lembra das coisas boas de quando ele era criança. Todos gostam de saber que as pessoas se lembram das coisas boas. Rodrigo passou a noite toda pensando no conselho de Lucas. Que memórias boas ele tinha do filho. No meio da madrugada, lembrou-se de algo. Quando seu filho era pequeno, ele adorava quebra-cabeças. Eles costumavam passar horas juntos montando quebra-cabeças complexos na mesa da sala. Foram alguns dos momentos mais felizes que Rodrigo se lembrava de ter vivido como pai. Na manhã seguinte, ele foi a várias lojas até encontrar o quebra-cabeça perfeito. Uma imagem de um pai e filho pescando juntos com 1000 peças. Era desafiador o suficiente para ser interessante, mas também simbolizava a conexão que eles costumavam ter. O encontro foi marcado para acontecer num café neutro no centro da cidade. Rodrigo chegou 20 minutos cedo e esperou, nervoso como nunca havia sido em sua vida de empresário. Quando seu filho finalmente apareceu, Rodrigo quase não o reconheceu. O menino que ele se lembrava havia se tornado um homem de 32 anos. Alto, barbudo, com os mesmos olhos inteligentes que Rodrigo se lembrava, mas também com uma maturidade que falava de anos de experiência e independência. "Oi, pai", disse o filho, sua voz cautelosa, mas não hostil. "Oi, Carlos", respondeu Rodrigo, levantando-se. Por um momento, nenhum dos dois sabia se deviam se abraçar ou apertar as mãos. No final, optaram por um aperto de mãos formal. Eles se sentaram em silêncio por alguns minutos, ambos nervosos. "Você está diferente", disse Carlos finalmente. "Como assim?" "Mais humano, eu acho. Quando era criança, você sempre parecia perfeito, inatingível. Agora você parece real." Rodrigo sorriu tristemente. "O que você vê agora é quem eu realmente sou. O homem que você conhecia era uma máscara que eu usava para me proteger do mundo." "E o que mudou?" Rodrigo pensou por um momento em como explicar tudo o que havia acontecido. "Conheci um garçom e seu filho de 8 anos. Eles me mostraram que eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu costumava desprezar quando era jovem." Carlos pareceu intrigado, então Rodrigo contou toda a história. A humilhação pública que tentou infligir a Rafael, a aposta cruel, a intervenção de Helena, a transformação que presenciou no hospital. Quanto mais falava, mais emocionado ficava. "E esse menino, Lucas, me ajudou a escrever a carta para você", terminou Rodrigo. "Ele me ensinou que o amor real sempre espera, sempre perdoa, sempre tenta novamente." Carlos estava em silêncio, processando tudo o que havia escutado. "Então você realmente mudou?" perguntou ele finalmente. "Estou tentando", respondeu Rodrigo honestamente. "Não é fácil desfazer 40 anos de hábitos ruins, mas estou tentando. E vou continuar tentando pelo resto da minha vida." "Por quê?" "Por que agora?" "Porque finalmente entendi que tudo que construí, o dinheiro, o poder, o sucesso, não significa nada se não tenho pessoas que amo para compartilhar. E porque percebi que você era a pessoa mais importante que eu afastei." Carlos ficou em silêncio por um longo momento. "Eu não sei se posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu", disse ele. "Não espero que esqueça", disse Rodrigo. "E não espero perdão instantâneo. Só espero uma chance de mostrar que mudei. Uma chance de tentar ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Isso vai levar tempo." "Eu tenho tempo. Quanto tempo você precisar?" Carlos olhou para o presente embrulhado que Rodrigo havia trazido. "O que é isso?" "Algo para lembrar dos bons momentos que tivemos, quando você era pequeno." Carlos abriu o presente cuidadosamente. Quando viu o quebra-cabeças, seus olhos se encheram de lágrimas. "Você se lembra?" murmurou ele. "Eu me lembro de todos os bons momentos", disse Rodrigo. "Eu só havia escolhido não pensar neles, porque doía demais saber que os havia perdido."
Nós costumávamos passar horas com quebra-cabeças. Foram alguns dos momentos mais felizes da minha vida como pai. Carlos olhou para a imagem na caixa do quebra-cabeças. Um pai e filho pescando juntos. Você quer montar este comigo? Perguntou ele hesitantemente. Mais do que qualquer coisa no mundo. Eles passaram as próximas 3 horas no café, montando o quebra-cabeças e conversando. Não foi uma reconciliação completa, havia anos de mágoa para processar. Mas foi um começo. E para 2 homens que haviam perdido um ao outro há tanto tempo, um começo era um milagre. Enquanto isso, no hospital, Lucas estava recebendo boas notícias dos médicos. O tratamento experimental estava funcionando melhor do que qualquer um havia esperado. Sua condição estava melhorando rapidamente, e os médicos falavam sobre alta hospitalar em algumas semanas. Rafael estava radiante de felicidade quando recebeu a notícia. Imediatamente ligou para Rodrigo para compartilhar as boas novas. Lucas vai ficar bom, disse ele, sua voz cheia de alegria. Os médicos dizem que ele pode voltar para casa em 2 semanas. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber hoje, respondeu Rodrigo. E eu também tenho boas notícias. Carlos concordou em tentar reconstruir nosso relacionamento. Rodrigo, isso é maravilhoso. Tenho você e Lucas para agradecer por isso. Vocês 2 salvaram minha família. Nós apenas mostramos o que já estava dentro de você, disse Rafael. O amor sempre esteve lá. Você só precisava de ajuda para encontrá-lo novamente. Naquela noite, Rafael, Rodrigo e Helena se encontraram no hospital para comemorar todas as boas notícias juntos. Lucas estava mais animado do que nunca, falando sem parar sobre todos os planos que tinha para quando saísse do hospital. Quero ir ao parque, ir ao zoológico e quero fazer um piquenique, listava o menino. E quero que todos vocês venham comigo. Todos? Perguntou Helena sorrindo. Sim, você, Sr. Rodrigo, papai, e o filho do Sr. Rodrigo também. Vamos ser uma família grande e feliz. Rodrigo sentiu uma emoção intensa ao escutar Lucas incluir Carlos tão naturalmente em seus planos. Carlos gostaria muito de conhecer você, disse Rodrigo. Contei tudo sobre você para ele. Ele ficou impressionado com sua sabedoria. Ele pode vir me visitar amanhã? Se você quiser, eu posso perguntar. Eu quero conhecer todo mundo que é especial para vocês. No dia seguinte, Carlos visitou Lucas no hospital. O encontro foi mágico desde o primeiro momento. Carlos, que trabalhava como professor de matemática, imediatamente se conectou com a curiosidade natural de Lucas sobre números e padrões. Você quer aprender um truque legal com números? Perguntou Carlos pegando um papel. Quero. Por 1 hora, Carlos ensinou Lucas várias brincadeiras matemáticas simples. Lucas absorvia tudo como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes e conexões que impressionaram até mesmo o professor experiente. Ele é realmente especial, disse Carlos para Rodrigo, enquanto Lucas estava distraído fazendo exercícios matemáticos que Carlos havia preparado. Não é só inteligente, é luminoso, como se irradiasse bondade. Ele salvou minha vida, disse Rodrigo simplesmente. Não no sentido médico, mas no sentido real. Ele me lembrou de como é ser humano. E o pai dele? Rafael é um dos homens mais íntegros que já conheci. Trabalha incansavelmente para sustentar a família. Nunca perde a gentileza apesar de todas as dificuldades e criou um filho extraordinário. Ele me ensinou que riqueza real não tem nada a ver com dinheiro. Carlos observou Rodrigo falar sobre Rafael e Lucas e viu algo que nunca havia visto antes. Seu pai falando sobre outras pessoas com genuína admiração e carinho, sem nenhum interesse próprio. Você realmente mudou, disse Carlos suavemente. Ainda estou mudando, corrigiu Rodrigo. Todo dia é um processo de tentar ser melhor do que fui no dia anterior. Posso fazer parte desse processo? Rodrigo olhou para seu filho com lágrimas nos olhos. Nada me faria mais feliz. 2 semanas depois, Lucas finalmente recebeu alta do hospital. O que deveria ter sido uma celebração simples se transformou numa festa improvisada no apartamento pequeno de Rafael. Helena havia preparado um bolo, Carlos trouxe balões e jogos e Rodrigo havia se encarregado da decoração.
Esta é oficialmente a melhor festa da minha vida, declarou Lucas, correndo pelo apartamento com energia renovada. Rafael observava a cena com admiração. Seu apartamento modesto estava cheio de risos, conversas animadas e amor genuíno. Era tudo o que ele sempre havia sonhado para seu filho. Pai, disse Carlos, se aproximando de Rodrigo. Posso falar com você em particular? Eles foram para a pequena varanda do apartamento. Quero pedir desculpas, disse Carlos. Por quê? Por ter desistido de você tão facilmente. Eu poderia ter tentado entender o que estava acontecendo. Poderia ter procurado ajuda para nossa família, ao invés de simplesmente ir embora. Rodrigo balançou a cabeça. Você era apenas uma criança quando nossos problemas começaram, e era um jovem adulto quando tomou a decisão de se afastar. Você fez o que precisava fazer para se proteger. Eu que deveria ter sido o adulto, o pai, o protetor, não você. Mesmo assim, sinto que poderia ter feito mais. Carlos, olhe ao redor, disse Rodrigo, gesticulando na direção da festa. Olhe o que conseguimos construir a partir dos escombros. Olhe a família que encontramos. Talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Você acredita nisso? Estou começando a acreditar. Rafael me ensinou que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Se eu nunca tivesse perdido tudo quando jovem, talvez nunca tivesse me tornado a pessoa que me tornou. E se nunca tivesse me tornado essa pessoa, nunca teria precisado da transformação que Rafael e Lucas me proporcionaram. É uma forma interessante de ver as coisas. Lucas me ensinou isso. Ele disse que mesmo coisas ruins podem levar a coisas boas se deixarmos que isso aconteça. Eles voltaram para dentro e encontraram Lucas organizando todo mundo em círculo. Vamos fazer um jogo, anunciou ele. Cada pessoa tem que dizer uma coisa que aprendeu desde que nos conhecemos todos. Ótima ideia, disse Helena. Quem começa? Eu, disse Lucas levantando a mão. Eu aprendi que famílias não são apenas pessoas que moram na mesma casa. Famílias são pessoas que se amam e se cuidam, mesmo quando não são parentes de sangue. Minha vez, disse Rafael. Eu aprendi que nunca devemos julgar as pessoas apenas pela superfície. Todo mundo tem uma história, e às vezes as pessoas que parecem mais duras são as que mais precisam de amor. Helena foi a próxima. Eu aprendi que nunca é tarde demais para a redenção. Mesmo quando pensamos que perdemos alguém para sempre, sempre há esperança de reconciliação se estivermos dispostos a tentar. Carlos pensou por um momento. Eu aprendi que o perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre escolher um futuro melhor. E que às vezes as pessoas que mais nos machucaram são as que mais precisam da nossa compaixão. Finalmente, foi a vez de Rodrigo. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está em quanto dinheiro você tem, mas em quantas pessoas genuinamente se preocupam com você. E aprendi que nunca é tarde demais para mudar, se você tiver coragem suficiente para olhar no espelho e não gostar do que vê. Isso foi lindo, exclamou Lucas. Agora vamos fazer outro jogo. A festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente chegou a hora de todos irem embora, havia uma relutância palpável em se separar. O que havia começado como estranhos havia se tornado uma família verdadeira. Quando nos vemos de novo? Perguntou Lucas enquanto todos se preparavam para sair. Que tal jantar domingo na minha casa? Sugeriu Rodrigo. Tenho 15 quartos vazios que estão precisando de risos e conversas. Posso trazer a sobremesa? Ofereceu Helena. E eu posso cozinhar, disse Carlos. Aprendi algumas receitas quando morava sozinho. E eu posso ajudar, disse Lucas entusiasmado. Sou muito bom em misturar ingredientes. Rafael olhou ao redor para todas aquelas pessoas que haviam se tornado tão importantes em sua vida em tão pouco tempo. Sabe de uma coisa? Disse ele. Acho que esta é a família mais estranha e maravilhosa que já existiu. Por que estranha? Perguntou Lucas. Porque somos todos de idades diferentes, backgrounds diferentes. Não somos parentes de sangue. Nos conhecemos em circunstâncias malucas. Pela lógica, não deveríamos dar certo. Mas damos certo, disse Rodrigo firmemente. Porque escolhemos dar certo.
porque decidimos que estar juntos é mais importante do que nossas diferenças. Como famílias de verdade fazem, acrescentou Helena. Nos meses que se seguiram, a família improvisada se tornou cada vez mais unida. Lucas continuou seu tratamento e, contra todas as expectativas médicas, se recuperou completamente. Os médicos chamaram de milagre, mas Lucas sempre insistia que foi o amor que o curou. Rodrigo continuou seu processo de redenção, não apenas com sua família, mas com todas as pessoas que havia prejudicado ao longo dos anos. Alguns de seus gestos de reparação se tornaram lendários na comunidade empresarial de São Paulo. Ele estabeleceu um fundo para ajudar pequenos empresários que haviam sido prejudicados por práticas comerciais desleais. Criou programas de educação financeira em comunidades carentes e transformou sua empresa numa das mais éticas e responsáveis da cidade. Carlos decidiu se mudar para mais perto do pai e aceitou um emprego numa escola particular onde poderia usar sua paixão pelo ensino para impactar positivamente a vida de crianças. Ele e Rodrigo desenvolveram uma tradição de se encontrar todos os sábados para montar quebra-cabeças e conversar sobre vida. Helena mudou-se para um apartamento pequeno perto da casa de Rodrigo, finalmente feliz por ter recuperado seu filho. Ela se tornou uma espécie de avó adotiva para Lucas, ensinando-lhe história e literatura enquanto ele a ajudava a entender tecnologia moderna. Rafael foi promovido a gerente assistente do Vila Romana, mas, mais importante, ganhou uma confiança em si mesmo que nunca havia tido. Saber que havia enfrentado uma das situações mais difíceis de sua vida com integridade lhe deu uma força interior que se refletia em todos os aspectos de sua vida. E Lucas continuou sendo Lucas, inteligente, compassivo, sábio além de seus anos e sempre pronto com uma palavra de encorajamento ou um conselho surpreendentemente profundo. Ele se tornou o coração da família, a pessoa que todos procuravam quando precisavam lembrar do que realmente importava na vida. Um ano após aquela noite fatídica no restaurante, eles se reuniram novamente no Vila Romana para comemorar o aniversário da transformação de suas vidas. O senhor Antônio havia reservado a mesma mesa onde tudo começou, e o restaurante inteiro parecia vibrar com a energia positiva do grupo. Vocês se lembram de como tudo isso começou? Perguntou Rafael olhando ao redor da mesa. Como eu poderia esquecer? Disse Rodrigo rindo. Foi a noite em que descobri que um menino de 8 anos era mais sábio que um homem de 47. E foi a noite em que descobri que meu pai ainda existia, escondido dentro de um homem que eu não reconhecia, acrescentou Carlos. Para mim, foi a noite em que recuperei meu filho depois de 20 anos, disse Helena. E para mim, foi a noite em que nossa família começou, disse Lucas, resumindo perfeitamente o sentimento de todos. Um brinde, propôs Rodrigo, levantando seu copo. Às segundas chances, aos corações que sempre reconhecem outros corações e às famílias que escolhemos construir. Saúde, disseram todos em uníssono. Enquanto brindavam, Rafael não podia deixar de pensar em como a vida era imprevisível. Um ano antes, ele era apenas um garçom lutando sozinho para salvar seu filho. Agora, ele tinha uma família inteira ao seu lado. Seu filho estava completamente curado e havia encontrado um propósito que ia muito além de simplesmente sobreviver. Em que você está pensando, papai? Perguntou Lucas, notando a expressão contemplativa de Rafael. Estou pensando em como, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos mais difíceis. Como assim? Se eu não tivesse aceito aquele desafio impossível, nunca teríamos conhecido o Rodrigo, a Helena e o Carlos. Se o Rodrigo não tivesse passado por todas aquelas dificuldades quando jovem, talvez nunca tivesse precisado da transformação que o trouxe de volta para sua família. Se a Helena não tivesse perdido o filho por 20 anos, talvez nunca teria valorizado tanto tê-lo de volta. Lucas assentiu seriamente. É como quebra-cabeças, disse ele. Às vezes, você precisa desmontar tudo para poder montar de novo do jeito certo. Exatamente, disse Rafael, abraçando seu filho. Às vezes, você precisa desmontar tudo para poder montar de novo do jeito certo. E enquanto a família celebrava ao redor da mesa,
Cada um sabia que haviam encontrado algo raro e precioso. Pessoas que os amavam, não apesar de suas imperfeições, mas incluindo suas imperfeições. Pessoas que haviam escolhido ficar juntas através de dificuldades e triunfos. Pessoas que haviam provado que família não é definida por sangue, mas por amor, lealdade e a disposição de sempre tentar de novo. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história de transformação e segundas chances. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar quando encontram amor verdadeiro? Deixe sua opinião nos comentários e, se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias emocionantes.